Olá, amigo. Agora eu ouço agora. Agora sim. O problema era aqui. Desculpa aí. Ah, tranquilidade, tranquilidade. E aí, como é que estamos, André? Tudo bem? Graças ao bom Deus. Segunda-feira maravilhosa, começando com as nossas adaptações da vida aí, mas caminhando sempre, né? Com a graça de Deus. Exatamente. Que bom, fico feliz em saber. Seja muito bem-vindo à nossa Casa do Caminho, às nossas Casas do Caminho também, né? Dentro de cada casa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa e que hoje a gente possa ter um encontro de luz, que a gente possa se instruir, se intuir também, que a gente possa dar novos passos, né, que nós não tenhamos dado ainda, um pouco mais de coragem, né, e que o estudo de hoje seja proveitoso para todos nós, né? Justamente, gratidão à Casa do Caminho por abrir as portas para o nosso lar que aqui está. Gratidão ao Augusto, gratidão a todos que estão conosco por abrir igualmente a porta de seus lares para nós essa noite, nesse momento nosso de reflexão. Exatamente. Então, como de praxe, eu peço aos nossos amigos conectados aqui que nos escrevam aqui na caixinha de comentários se vocês nos ouvem e nos veem bem. Se o nosso áudio está com algum eco, algum chiado, falhando, para que a gente possa dar continuidade à nossa live de hoje sem nenhum problema de comunicação. Aguardo quem puder me dar um okzinho aqui embaixo para a gente continuar. Aqui para mim tá tranquilo. Aproveitem e falem também sobre o meu, por favor. Tá, olha. Cientista espírita falou que tá tudo certo. Obrigado Falando pela em cientista colaboração espírita, um também. abraço para a Gabi, lá do Rio de Janeiro, uma querida da alma. Daqui a pouquinho vai estar numa live também pela Rede Amigo Espírita. Ótimo. Vamos convidar ela também para estar aqui, né? Vai, Ótimo. vai ser muito oportuno para ambos os lados. Ela tem muito cabedal para contribuir. Podem convocar ela Vamos lá. contribuir junto. Pessoal, então sejam bem-vindos, tá? Esse é o nosso amigo André Pádua. Para quem não conhece ele, o André é de Lavras, Minas Gerais. O André trabalha aí já na Seara Espírita já tem algum tempo já, especialmente com público jovem, digamos assim, né, André? Mais jovem. O André trabalha no Grupo Espírita Allan Kardec por 3 anos, né? No grupo de jovens também, né? Vinculado à evangelização infanto-juvenil até os 15 anos e expositor espírita home office, né? Que agora nós temos um novo estilo, né? E dentro de casa fazendo muita diferença, né? Obrigado mais uma vez, André. Pessoal, então, para quem entrou agora, nós vamos dar início à nossa live. Como de costume, nós vamos fazer a prece de hoje. E hoje a prece é uma prece de Chico, muito linda, que eu convido a todo mundo a se conectar com o nosso Deus que existe dentro de nós, cada um de sua forma íntima, que possamos nos ver espelhados em Cristo, Deus, Pai e Criador. Agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito o que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensina-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria. E que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Agradecemos aos amigos de luz que se encarregam do nosso estudo, agradecendo de coração pelo apoio, pela proteção acima de tudo de nossos espíritos, e que nós, enquanto espíritos encarnados,
possamos também elevar a nossa faixa vibracional, a fim de que os amigos desencarnados também se apoiem em nossos estudos, para que seja útil a todos nós. Agradecemos pela vida, pela chance da revida, pela reparação de nossos erros, pela beneficência, pela misericórdia infinita para com todos nós, seres errantes, porém perfectíveis, indubitavelmente rumo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo amparo que sempre nos destes. Esteja conosco e seja conosco o tempo todo, hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, então, vamos pedir licença aqui aos convidados para a gente remover a caixinha de comentários e a gente já dá espaço para que o nosso amigo André possa dissertar de forma livre aí durante 30, 40 minutos e depois disso a gente volta para se falar um pouquinho mais. André, a palavra é toda sua. Bom, novamente, boa noite a todas e todos. Nossa gratidão ao Augusto pelo convite, à Casa do Caminho pelo convite, né? Esses irmãos, patrocínio, né, Augusto? Exato. De patrocínio, muita gratidão pelo convite e, principalmente, gratidão à equipe espiritual, né? Além da equipe encarnada, a equipe espiritual que coordena esse trabalho e tem aí nos preparado quanto às reflexões que nós vamos fazer, elaborar essa noite, né? De início, esse é um tema que mexe um pouco com a gente, assim, né, no nosso linguajar aqui mineiro, né? O why, karma e libertação, como assim, né? Então, é muito interessante essa ideia. A gente, inclusive, garimpou aqui um pouquinho na internet para ver como é que o movimento espírita tem, de alguma maneira, vinculado essa ideia de karma e libertação à doutrina espírita. Porque, essencialmente, karma é uma ideia que vai estar vinculada à cultura hindu, ao hinduísmo. Mas antes mesmo da gente fazer uma análise sobre o karma, a gente precisa refletir também sobre uma outra expressão, que é o dharma. O que vai ser o dharma? O dharma vai ser a expressão da sabedoria espiritual do povo hindu, ou o que a gente conceberia como sendo Deus. E aí, tendo o dharma, a gente teria esse foco, esse modelo que é o dharma, para a gente conseguir desenvolver os nossos atos, para a gente conseguir viver a nossa vida em si. Beleza, vivendo dessa maneira, nós estaremos sempre vinculados ao Dharma, à espiritualidade, à sabedoria. Agora, quando a gente, por algum deslize do livre-arbítrio, da nossa vontade, acima de tudo, quando a gente dá um deslize do Dharma, a gente encontra o karma. O karma, ele vai ser então a consequência, o resultado do nosso distanciamento e até mesmo uma certa desvinculação do Dharma, que é a sabedoria, que é o sagrado. Mas como a gente conversou com o Augusto antes, falar sobre karma e Dharma daria aqui 30 minutos só sobre isso. Então, a gente trouxe aqui um pouco desse elemento da cultura hindu, do hinduísmo, mas a gente vai fazer uma associação entre a ideia do Dharma e do Karma com uma ideia conhecida dentro do Espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Ora, o que seria a lei de causa e efeito? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aposto que todo mundo que está aqui conosco hoje já cansou de escutar essa ideia em tudo quanto é evento espírita que já tenha participado na vida. Só que essa é uma ideia muito estrutural para a gente, porque a gente vai debater aqui essa noite. Principalmente porque a gente vai se ver de uma maneira em essência, no que nós somos, em essência, essencialmente. Portanto, como nós somos espíritos, está lá no livro dos espíritos, a nossa criação do espírito vai ter o espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo vai ser a individualização, que é emanada, que vem do princípio inteligente do universo. E desse princípio inteligente, uma porçãozinha lá vai se transformar nessa individualização. Somos nós.
Voltamos? Voltamos. Caiu um pouquinho. Agora estamos de volta. Onde é que eu parei? Só me situa, por gentileza. Você estava explicando a última... Falando sobre o espírito com E maiúsculo. Perfeito, perfeito. Que, aliás, é muito costumeiro da gente sempre relembrar, tá lembrando nas mocidades e juventudes espíritas que a gente já tenha participado por aí dando estudos ou participando de algum estudo, inclusive até mesmo em palestras, né? Agora, voltando ao raciocínio então, o espírito com E maiúsculo é aquela individualização, somos nós em essência. E a gente sempre vem presenciando, Augusto, uma fala muito curiosa dentro do movimento espírita, até mesmo de irmãos espiritualistas, que fala assim, o meu espírito. Fala assim, o meu espírito, né? É uma ideia bem confusa, porque dá a entender que eu sou dono de mim. Eu sou dono dessa criação minha. E a gente vai perceber que dentro da ideia do espírito, de nós enquanto individualizações, personalidades, espíritos, portadores de inteligência e livre-arbítrio, o mais próximo que a gente vai estar dessa ideia do meu espírito é quanto à minha encarnação, à minha existência. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade para estabelecer essa ideia. Por quê? Porque chega um dia a gente vai reencarnar e a gente vai desencarnar. Então, nem do nosso corpo material nós somos proprietários. O que vai ser propriedade nossa do espírito, e aí a gente vai começar a vincular o karma e a libertação do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está aqui desenvolvendo essa noite, vai ser a nossa essência, o nosso agir dentro dessa vida. E é importante a gente dizer isso pelo quê? Porque não é só dentro dessa vida que a gente vai precisar, né, aí estar se vinculando com essa ideia. A gente percebe que nessa vida, nessa reencarnação, a gente vai viver o que o Livro dos Espíritos vai chamar para a gente de vicissitudes. Dentro das vicissitudes, teremos duas espécies diferentes aí de ferramentas educativas do ponto de vista espiritual, que são as provas e expiações. Portanto, a gente vai sempre estar colhendo o resultado das nossas ações e atitudes pelas vias reencarnatórias. E aí é uma ideia que se associa um pouco à ideia de karma, essa ideia da reencarnação. E aí a gente vai trazer para simbolizar aqui um pouco essas vidas sucessivas e como o conjunto dessas vidas sucessivas vai influenciar na nossa vida presente essa questão da lei de ação e reação. Ou seja, se eu, por um ato impulsivo, um ato material, um ato fruto das minhas momentâneas imperfeições espirituais, cometi equívocos, erros nas vidas passadas, eu vou ter que futuramente, ou se a gente despertar, se a gente conseguir se libertar na mesma vida, a gente vai conseguir na mesma vida trabalhar esse equívoco, essa imperfeição que se materializou. O grande problema dessa materialização da imperfeição é quando ela se materializa de uma forma destrutiva, não apenas para quem está emitindo, para quem está praticando, mas para quem está recebendo essa ação, essa materialização do nosso livre-arbítrio. E o que acontece? O livro Céu e Inferno, ele vai contemplar para a gente um capítulo belíssimo, belíssimo, que a gente não vai conseguir trazer ele aqui na sua, né, na generalidade dele, que é o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura, ele é composto por 33 elementos chaves, onde a gente vai ver como é que os espíritos informaram a Kardec que vai se materializar essa ação da ação e reação, né? Esse movimento de ação e reação entre as nossas vidas sucessivas. Mas, graças a Deus, na 33ª parte dele, Kardec ele vai fazer linkar para a gente um resumo com 3 princípios, eu vou ler aqui para nós. Primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio,
da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Em seguida, todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito da sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. E, finalmente, tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Portanto, tudo o que a gente vai estar agindo nas nossas vidas sucessivas, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas vão se refletir na nossa vida presente de alguma maneira. Dessa essência que a gente vai ter aí a aparição da figura das provas e expiações nessa vida. Portanto, é assim que a ideia de karma, que a gente está aqui se vinculando à lei de causa e efeito e ação e reação, vai se materializar nessa vida presente nossa, através da lei de causa e efeito, de ação e reação, estritamente vinculada com a nossa imperfeição. E é muito importante a gente lembrar dessa ideia da imperfeição e da perfectibilidade, sendo criaturas filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, espíritos, filhos de Deus, nós temos uma perfectibilidade a alcançar. O que é perfectibilidade? É o alcance da ação virtuosa, é conseguir materializar, conseguir agir conscientemente na nossa vida presente de uma maneira virtuosa, de uma maneira bondosa, de uma maneira caridosa, amorosa. Como, aliás, a gente tem lá materializado no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Naquele conjunto de leis, a gente conseguindo ter um alinhamento com essa existência, aquele conteúdo que está lá descrito, não somente aquele, mas um que a gente vai trazer daqui a pouquinho. A gente vai conseguir trabalhar essa esfera da libertação. Como é que essa libertação, como é que a gente refletiu sobre essa esfera da libertação? Quanto à libertação, percebam, ação de libertar. É uma ação de libertar. Se é uma ação, tem que partir de mim, porque e se eu esperar uma ação de libertação vinda de fora? Obviamente que, como a gente está aqui falando que essa ação vem de nós mesmos, esse movimento de libertação vai estar estritamente, profundamente vinculado com a nossa relação com Deus. A relação Deus para conosco mesmo está sempre alinhada, está sempre uníssona. O grande problema é que às vezes, muitas vezes, aliás, a gente se desvincula, da nossa paternidade divina, de onde nós somos originários. Então nós muitas vezes nos desvinculamos disso. E aí a gente entra numa outra esfera da libertação, porque a ação de libertar-se vai nos exigir transformações de comportamentos. É muito bacana no livro Boa Nova, em que Bartolomeu vai conversar com Jesus. Eu não me lembro agora qual capítulo está específico. Mas no diálogo, Bartolomeu vai indagar a Jesus. Mestre, eu estou cansado, mestre. Eu não vou ler ipsis como está lá, tá, gente? Mestre, estou cansado. A tua palavra, o evangelho, as lições exigem resistência permanente, exigem que a gente sempre seja um poço de fortaleza, né? O que Jesus vai falar para a gente? O evangelho, ele não exige. A boa nova, ela não exige. Ela transforma. O que é uma ação de transformação nas nossas vidas? A ação de transformação, englobando a ação mais a forma e o trans, que a gente vai perceber, vai ser uma nova maneira, uma nova forma da gente enxergar as coisas. Todas as circunstâncias que têm nos afetado a vida, que têm chegado até nós a nossa vida, muitas vezes com o atenuante das provas e das expiações que nessa vida a gente tomou, a gente utilizando o nosso livre-arbítrio, falou assim, tá, estou preparado, vamos lá fazer esse movimento de libertação e de transformação da minha essência espiritual.
Augusto, só para me situar aqui, eu tenho quanto tempo ainda? Então, nessa primeira parte, a gente separa de 30 a 40 minutos, agora tem 21. Se você quiser falar mais uns 10 minutos, 15 ou 20, pode ficar. Vou até as 8 então, pode ser? Pode ser. Ok. Então, para a gente ser um pouco mais objetivo aqui também. Nessa movimentação de transformação de comportamentos, ela continua tendo uma importância do ponto de vista teórico, conteudista, né? da leitura, do estudo contínuo. Isso é muito importante. Mas ele tem uma essência também que é vibratória, uma essência de conexão. Como a gente está usando aqui o Wi-Fi agora, né? É conseguir estabelecer uma conexão da nossa Wi-Fi divina com vibrações que a gente precisa estar vinculado naquele momento. Hoje, esse movimento de quarentena, de isolamento social, a gente está sendo provocado de diversas maneiras. E muitas vezes, quando a gente percebe um ambiente de conflito, o que a gente faz? A gente quer colocar fogo no conflito. Ou a gente quer participar daquele conflito e conseguir, de alguma maneira, acalmar uma ansiedade na gente. Só que a gente não consegue acalmar a ansiedade, a gente consegue contemplar o sentimento daquela ansiedade. E aí, qual que é o movimento que a gente teria que estar empreendendo nesse sentido? É conseguir perceber que está acontecendo alguma coisa ali, que a gente também não pode olvidar essas situações conflitantes no nosso mundo, para a gente conseguir refletir sobre elas na nossa vida, mas ao mesmo tempo ter o controle de não se vincular a uma vibração que não vai nos fazer bem. Antes, se a gente percebe que aquilo não vai nos fazer bem, vamos pensar de que forma eu conseguiria agir na minha vida para me libertar desse momento crucial para a minha saúde espiritual e física, em que eu tenho contato com circunstâncias que eu sei que não vão me fazer bem, e naquele momento em que for a vinculação, eu conseguir ter uma educação espiritual de saber de que forma eu posso fazer algo de útil naquele momento, que não seja insuflar mais ódio, que não seja insuflar mais vicissitudes àquela situação. E aí, já aproximando da finalização dessa parte, a gente vai perceber que é uma ação bastante espiritual, mas aqui a gente não está dizendo apenas exclusivamente de estabelecer as nossas ações, os nossos atos, baseado num contexto teórico, no contexto de, eu sou espírito, então tenho que viver como espírito. Não é isso. Porque, mesmo vivendo, agindo de uma maneira de estar vivenciando a imperfeição, a gente vive como espírito também, encarnado. A gente está vivendo como espírito. Agora, qual que é o elemento diferencial que a gente vai perceber lá com Sócrates, com Jesus, com Kardec? Que moral que a gente está vivendo. E sobre essa moral, a gente quer trazer como mensagem final um outro trecho de estudo às irmãs e aos irmãos que estiverem nos acompanhando, que queiram aprofundar os seus estudos, além do Código Penal da Vida Futura, com seus 33 artigos, também no capítulo Sede Perfeitos. Vou até pegar aqui para não me equivocar quanto ao conteúdo. Está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Logo no segundo tópico, os Espíritos vão nos brindar com um tratado de moral espiritual chamado O Homem de Bem. E ele é tão fundamental, ele é tão essencial para a gente, que logo em seguida o Homem de Bem, o que Kardec vai trazer para a gente? Os bons espíritas. Então, para a gente perceber que não é apenas exclusivamente a gente agir enquanto espíritos, mas a gente agir como espíritos fundamentados numa educação espiritual que faça com que a gente, dentro do nosso coração, a gente consiga se libertar dessas essências, dessas expressões de imperfeição que nos fazem mal, que não nos fazem bem. E é com essa educação de sentimentos eminentemente espiritual que a gente vai conseguir alcançar esse nosso objetivo. E é importante, dentro dessa esfera de conhecer a si mesmo enquanto espírito, a ideia de cuidado de si.
Pode ser que você chegue no momento, a gente chegue no momento em que a gente vai falar, olha, não sei mais o que eu faço. Eu já estou perdido, não sei mais como pensar sobre isso que está acontecendo na minha vida. Deus coloca instrumentos, ferramentas para a gente conseguir... Apagou a luz aqui do fundo. Para a gente conseguir passar pelos momentos tumultuosos. Existem os profissionais da área da saúde que a gente pode tá se vinculando com eles nesse momento que a gente está passando de confusão íntima, até que a gente consiga amadurecer dentro da gente a lucidez, fazer com que essa educação espiritual aflore na nossa intimidade e a gente consiga, com as próprias pernas, aprofundar nesse movimento de conhecer a si mesmo e de cuidar de si mesmo. Então, não sei se eu vou ter outra fala final, depois dessa aqui, já agradecendo. Se você quiser falar até um pouco mais, André, pode. Se você quiser concluir essa parte, às vezes você precisa de desenvolver um pouco mais também. Não, porque eu queria me expressar um pouco melhor como é que é a importância do conhecimento de si mesmo vinculado ao cuidado de si nessa proposta de educação espiritual do homem de bem, consequentemente, dos bons espíritas. Quando a gente elabora essa expressão do conhecimento de si mesmo, a gente vai ter um contato com aquela questão do livro dos Espíritos. Né? Onde é que a gente vai encontrar Deus dentro da gente? Na nossa consciência. Portanto, essa expressão de sabedoria do homem de bem, ela vai estar fazendo um diálogo, vai estar fazendo uma composição dentro do nosso coração. E por isso que a gente tem que fazer esse movimento de conhecer a si mesmo. E esse movimento de conhecer a si mesmo vai estar aproximando a nossa alma de um plug espiritual com Deus que está dentro da gente, a gente que se distancia dele. E é cuidando de si que a gente vai conseguir aprimorar essa habilidade de conhecimento de si mesmo. Lembrando que na nossa vida de evolução espiritual, a gente está sempre sujeito à perfectibilidade. Então, o nosso status, as nossas características de aprendizes, elas são intermináveis. Elas são infinitas. Não há um limite para o que o espírito possa aprender em termos de espiritualidade, porque senão se equipararia a Deus. Para a gente ver o quão profunda e ampla é esse trabalho de libertação. E mais essencialmente, dentro da ideia de lei de causa e efeito, de ação e reação, como é profunda e necessária esse movimento de conhecer a si mesmo, de perfectibilidade, porque é assim que a gente vai estar tendo contato com Deus, esse Deus que está dentro de nós mesmos, que habita a nossa essência, da qual nós somos originários. Bom, enfim, é isso, para não tumultuar aqui o espaço aqui com um pouco mais de fala. Tranquilo, se você achar que precisa desenvolver mais alguma área, pode ficar tranquilo, tá? Perfeito. Então agora a gente vai começar agora com o nosso segundo instante aqui, a gente vai abrir a nossa caixa de comentários. Caso algum dos nossos amigos conectados com a gente queira fazer alguma pergunta, colocação, tirar uma dúvida, acrescentar o assunto que já foi falado, enquanto os nossos amigos não se comunicam aí, André, eu queria que você... Isso é uma dúvida mais minha também, não sei se alguém vai ter essa mesma dúvida. Não sei se você conseguiria explicar ou contextualizar um pouquinho mais essa questão do Dharma para o Karma. Bom, a gente teria que ter bastante mais tempo aqui para a gente entrar dentro das expressões da cultura hindu, né? Mas como a gente falou do início, a gente pode se vincular à ideia de Dharma. Não dá para a gente falar da maneira como a gente vai pensar a ideia de Deus para a gente na nossa cultura, porque a gente está falando de culturas diferentes e individualidades diferentes também que estão pensando sobre isso. Então, a ideia de Dharma está vinculada a uma expressão de sabedoria sagrada espiritual da cultura hindu. E agir. É aquele princípio
da lei aquela questão da nossa consciência, da gente procurar Deus na nossa consciência. Então, quando o hindu vai tentar procurar esse Deus dentro da consciência, né? Essa lucidez dentro de si mesmo, ele vai, quando procura da maneira em que ele é inspirado e intuído ali a procurar da maneira correta, ele vai encontrar com seu Dharma interno, que é o mais próximo, para a gente não entrar em aspectos do hinduísmo, justamente em respeito à cultura hindu, vinculação desse sagrado dentro de si para expressar o Dharma. E se vincular ao Dharma é continuar no Dharma, é fazer o bem. Ou seja, aí tá colocando em prática, né, fazendo um movimento de consistência dentro da ideia do homem de bem. Agora, se desvincular do Dharma, se desvincular dessa consciência, da nossa própria consciência, é abrir uma brecha, construir o karma dentro da gente também. Então eu poderia simbolizar que, se não bem cumprido o karma, nós somos destinados, se não bem cumprido o nosso dharma, que é a ideia de conectarmos a Deus, nós iremos consequentemente sofrer o karma. Seria isso, então? Perfeito. Hoje em dia nós temos uma ideia, assim, pelo menos os que conversam, né, a gente mesmo tem uma ideia popular de que karma seria algo que a gente não escolhe, ou às vezes que é uma prova dada para a gente mesmo sem a gente querer aquilo, né? Mas sim, embora a gente saiba que as provas que nos são dadas, na maior parte delas foram dadas pela consciência de nós enquanto espíritas, o karma ainda está com uma... Mineiro sempre acha que karma é uma coisa que a gente dá para os outros, né? Tipo, é um peso, né? É como se fosse um fardo, né? É alguma coisa que não se dissipa, não se quebra o vínculo, né? Quando a gente ouve falar de vários amigos nossos que sofrem por maus, e aí eles falam, se é um karma para mim, vai ficar minha vida toda, né? Então a gente tem muito que ter esse conhecimento de, não é uma coisa que foi me dada involuntariamente, né? Ou inconsequentemente. Foi algo que foi ou não plantado por nós, né? Foi uma falta de comprometimento, né, com o Pai, com o Dharma, no caso, para que a gente sofresse esse karma, né? Então é sempre bom deixar claro aí que o karma é sempre uma consequência do nosso não comportamento bom, né? Do nosso não bom comportamento. Mas beleza, isso aí, ficou claro agora. Perfeito. E aí, dentro da ideia da reencarnação, né, a gente pode se conectar com o Dharma a qualquer tempo de qualquer uma das nossas reencarnações. Ou a qualquer tempo de qualquer um dos nossos dias. Que aí está a ideia da misericórdia divina, que embora a gente tenha aquela ideia de que seja perfeita, ela igualmente não é cega. Então, ela está percebendo toda a nossa vinculação a esse Dharma ou a nossa vinculação nesses momentos de karma para agir dentro da perfeição da justiça divina nas nossas vidas seguidas e sucessivas, a reelaboração do Dharma dentro de nós. E aí que, dessa elaboração do Dharma, que a gente vai ter lá no plano espiritual antes de reencarnar, nosso projeto reencarnatório, para estabelecer que experiências nós vamos viver, nos vinculando ao Dharma durante essas experiências, a gente vai conseguir construir esse movimento de primeiro, transformação, para a gente alcançar a libertação. Exato. Então, agora, puxando um pouquinho para o lado do que você comentou com a gente sobre o sofrimento, né? De acordo, pelo que eu compreendi, a gente poderia dizer que o nível de sofrimento ele é inversamente proporcional ao nível de conhecimento. Como é que é? Repete. O nível de sofrimento, ou seja, quanto mais eu sofro, menos eu conheço porque eu sofro, ou menos grau de conhecimento eu tenho para que eu entenda o porquê do sofrimento. Posso dizer isso? Quando você está no momento de sofrimento, como é que o conhecimento ele vai influenciar nesse âmbito? Você pode ser um profundo conhecedor de alguma área da alma, mas existe um outro âmbito que não é apenas o teórico, né? O teórico é importante, mas o teórico, pelo teórico, ele vai ter suas limitações. Então, é necessário que a gente una
essa ideia do conhecimento com a vivência do conhecimento. Portanto, a gente vai ter que vincular essa vivência com as expressões da nossa espiritualidade, do nosso eu espiritual. E aí é desse conhecimento envolvido nesse ambiente espiritual que a gente vai conseguir lidar com as nossas imperfeições. Conseguir explicar um pouco mais? Entendi. Eu posso dizer que esse conhecimento refere-se ao autoconhecimento? Sim, o conhecimento ele pode ajudar. Tudo vai depender da ideia de moral. Como é que a gente vai aplicar a ideia de moral? Porque a gente pode descobrir o átomo, mas ao mesmo tempo a gente pensar, ao invés de produzir uma vacina para a Covid, por exemplo, a gente fabricar uma bomba atômica. Entende? Então, o conhecimento ele vai estar vinculado com a moral, ou o que a gente trouxe aqui, a educação do espírito, a maneira como a gente vai colocar, a gente vai vestir essa moral na nossa alma, né? Perfeito. Assim, quando eu quis falar com relação ao sofrimento ser inversamente proporcional ao nível de conhecimento, é claro que fica um pouco meio assim, o dito pelo não dito, mas acaba que a gente sempre quer dizer com relação ao grau de conhecimento moral, né? O porquê de determinados sofrimentos que são provindos de certas dores que são inevitáveis, né? A gente sabe que quando a gente cresce, fisicamente também dói, né? É algo desconfortável, porque a gente sai de uma zona de conforto para ir para outra. Agora, quando a gente entende que o espírito cresce em conhecimento, isso também para ele é um rompimento, né? Do que ele pensava antes, do que ele acreditava e do que ele conhecia antes. Então, esse choque do conhecimento que ele tinha para o conhecimento que ele tem hoje é algo ainda desconfortável. Porém, o nível de conhecimento moral que o espírito consegue ter ao longo de suas vidas faz com que o sofrimento dele não seja tão tenaz, né? Não seja tão aquela agulha que cutuca muito, né? A gente sente essa dor, como a gente diz, né? A dor, ela a dor, ela não é opcional, mas o sofrimento passa a ser quando o meu conhecimento moral é suficientemente grande para que eu compreenda o porquê da minha dor, né? Simbolicamente, é quando a gente vê alguém que sofre, que passa por várias dores, mas não se lamentam, não choram tanto, né? Entre aspas, não reclamam tanto, porque sabem que aquilo é necessário, né? É um estágio, digamos assim, para que o desenvolvimento se faça presente nele. Porém, ainda assim, gera-se dores e desconfortos, mas o grau de sofrimento ele não é tão grande, porque o conhecimento moral ajuda a compreender alguma dessas dores para que elas não se desencadeiem sofrimentos, né, incompreensíveis, né, gerando aquelas frases típicas, né, por que Deus quis que eu fosse assim, né, por que essa dor veio só para mim, não porque está próximo aqui, né, então acaba que a gente pode medir isso. E por isso mesmo, você disse que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente chegar nessa última etapa, que é a da libertação. Quando a gente se autoconhece suficientemente, mesmo que a gente possa ser especialista em alguma área, né, tanto do ser, mas como você falou, quando eu não tenho a vivência, é um pouco diferente, porque eu não tenho a prática daquilo, né? E o conhecimento por si só, ele não dá. Como você disse, depende de como eu vou utilizar esse grau de conhecimento. Eu posso utilizar para fazer uma coisa boa, quanto uma coisa que não é boa, né? Depende muito do intuito, né? Perfeito, mas é importante que, mesmo que não seja um conhecimento moral, porque o conhecimento ele se torna moral, a gente tem acesso ao conhecimento moral com Jesus. Qualquer cristão, hoje em dia, que vai conhecer Jesus, tem uma responsabilidade moral, né? Agora, o conhecimento, ele tem um momento em que vai conectar com a gente espiritualmente, que vai movimentar essa libertação e essa transformação. Mas todo mundo que já tem esse conhecimento já tem responsabilidade. E é dentro dessa responsabilidade, que é um movimento de educação espiritual, é que a espiritualidade e os espíritos de sabedoria, eles aguardam que a gente acesse e consiga viver segundo essa essência moral dessa educação espiritual. Perfeito, ótimo. Creio que ficou claro. Por acaso algum amigo não tiver compreendido, comenta aí.
Neuza, vulga minha mãe, nessa vida, pergunta se nós quem escolhemos os nossos karmas. Praticamente. Porque a gente tem a ideia de que o problema que eu estou vivendo nessa vida é o meu karma. Então, praticamente, tanto quando o problema são as provas e expiações, a gente não está propriamente escolhendo, mas a gente tem livre-arbítrio para falar até onde que eu acho que eu consigo, até onde eu acho que eu não consigo, dentro das provas e expiações dessa vida que eu vou viver, né? Agora, a gente pode criar um karma também quando vai viver as provas e expiações dentro dessa própria vida. Quando a gente tem a chance de viver a prova ou a expiação de uma maneira espiritual, com o objetivo de operar uma transformação dentro da gente, e a gente se desvincula desse ambiente de conhecimento espiritual que a gente está conversando aqui, aí você está construindo karma para si, que vai ser nada mais nada menos a lei de ação e reação agindo. Ou seja, a gente pode dizer que eu escolho não escolhendo, porque acaba que o karma ele vem até mim, eu construo esse karma por uma não escolha correta de outras chances. Não sei como que eu... Não escolhas em termos assim, Augusto, quando você está reencarnando, eu vou te falar que você vai sofrer por essa prova que você vai estar vivendo nessa vida. Você quer sofrer? Alguém em sua consciência vai falar que está querendo sofrer? Fala assim, ó, sofrimento não é muito bom não, mas a gente entende o que está envolvido nesse sofrimento. Então a gente vai aceitar porque a gente sabe que esse sofrimento está vinculado a outras vivências minhas, que eu preciso vivê-las de uma outra maneira para conseguir entender a vida e a maneira como eu vou viver a vida de uma outra maneira. Entendi, perfeito. Consegui me situar melhor agora? Eu acredito que sim. Se eu falo mais Tá. uma vez, se por acaso algum amigo aí não tiver compreendido ou tiver ficado dúvida, comenta aqui pra gente. Você falou que quando Bartolomeu chegou para... Se não me engano é Bartolomeu, faz tempo que eu li o livro. Se eu não me engano também é capítulo 5, a gente estava lendo esses dias agora. Você falou que ele chegou para Cristo falando que esse modo de vida, né, esses ensinos, cobrava muito deles, né, ser reto o tempo todo, e isso estava desgastando muito, né? E aí, quando a gente entende que o Evangelho exige de nós a alteração do comportamento, a transformação, né, exige-se antes disso a compreensão, né, de simplesmente entender mesmo o que Cristo veio exemplificar, né? E quando a gente tem, aí sim entra aquele grau de conhecimento que eu falei. Quando a gente entende o porquê de determinadas circunstâncias, aquilo já não se torna mais um fardo para mim, me torna uma chance de me aperfeiçoar. E aí, quando eu tenho esse entendimento, o meu comportamento automaticamente muda, né? Como o próprio Cristo disse, use o Evangelho e, se necessário, utilize palavras. Ou seja, o nosso comportamento, quando ele transforma pelo fato de que a gente incorpora esses ensinos no nosso comportamento, a gente começa a fazer isso de forma naturalizada, digamos assim, né? Não é algo que a gente vai ter que ficar o tempo todo. Nossa, Cristo tá muito difícil. Nossa, tem que ficar reto o tempo todo. É 24 horas vigiando. Nossa, descanso demais. Eu vou tirar uma folga ali, né? Vou ser bom homem durante 6 dias ali, mas domingo eu quero ser alguém que não é bom, né? Mas isso acaba que até nas nossas horas vagas, nas nossas folgas, digamos assim, férias, né? Não me lembro agora qual que era o espírito, mas o espírita que quando tirava férias, ele tinha os mesmos hábitos, né? Leitura, estudo. E aí alguém chegou para ele e falou assim, não, mas você está de férias, você não vai tirar umas férias assim, não vai ficar sem ler? E ele falou assim, se a gente tirar férias dessa boa conduta, o que explica todo o nosso estudo, né? Comportamento, entendimento que a gente fez durante todo esse tempo? É como se a gente
desistisse de tudo, né? Então, para isso, para esse comportamento, para essa transformação, não tem férias. Pode ser que a gente esteja onde estiver, na circunstância que tiver. Nós estamos 24 horas sobre a permanente transformação, né? E isso é bom a gente... Vou tentar fazer um desenho aqui para conseguir falar um pouco mais dessa exigência, né? Dessa exigência que a gente vai ver essa exigência caminhando nesse sentido da transformação, né? Quando a gente vê no livro Paulo e Estevão a figura de Paulo já convertido, que vai tentar, não é uma exigência que ele se sente, mas é um carinho que ele sente em ir e divulgar o Evangelho do Cristo já naquele momento, logo em seguida no Sinédrio. E tentar convencer todo mundo de que o Evangelho é a expressão da verdade mais própria para o momento. O que acontece? Ele falha no Sinédrio e o pai dele repudia a presença dele. O que acontece? Nesse momento, ele está se sentindo um pouco exigido. Por quê? Gente, eu não estou entendendo o que eu preciso fazer para que as coisas do espiritual dentro do meu trabalho, do ponto de vista sagrado, da educação espiritual dentro do meu trabalho, para que a maneira como eu estou falando do Evangelho contagie outros corações. Saulo estava se relacionando ainda no tempo em que ele achava que as pessoas precisavam mudar, mas não estava dando tempo ao tempo. O que ele fez? Foi para o deserto. Lá no deserto, empreendendo um movimento de conhecimento de si mesmo e de cuidado de si mesmo também, depois esqueci o nome daquele casal que vai receber ele, me fugiu aqui agora. Quando ele vai para o deserto e está em contato com aquele casal que vai acolher ele, né? Alguém que estava estava caçando eles, agora quer a ajuda deles, Paulo vê como é que o Evangelho opera a vida das pessoas. Por quê? Porque o Evangelho vai operar, a moral elevada vai operar transformação, uma libertação, perceba o termo, operar. Vai operar uma transformação, uma libertação dentro da própria alma de Saulo. Até que chega um momento em que ele vê que agora eu já posso, eu já consigo agora me movimentar segundo o que eu consegui alcançar em termos de transformação e liberdade da minha própria consciência em relação às verdades morais. Isso, Acli e Prisca. Obrigado, gente. Me salvaram aí. Obrigado. Justamente. E aí, Paulo já vai estabelecer um movimento, um pouco mais firme de divulgação do Evangelho, sem exigir a reciprocidade sobre o que ele está ali divulgando, mas percebendo que os outros corações levam tempo para entender a boa nova. E aí ele começa a se desenvolver nesse âmbito e tem seus ganhos, mas principalmente, gente, quando a gente fala de libertação e transformação, é ganho íntimo, porque quando Paulo tem o seu ganho íntimo espiritual, é que a gente percebe como o livro chega no ápice, em torno da espiritualidade ali daquela figura de Paulo de Tarso. Então aí a gente percebe um pouco melhor como é que a figura da exigência e da transformação. Por essa transformação, inclusive, Emmanuel fala, né, que a face de Paulo, as expressões físicas de Paulo mudam também. Então a gente também vai ter nossas mudanças físicas, no sentido, às vezes, simbológico que a gente está querendo aqui colocar, mas também, às vezes, fisicamente a gente percebe diferenças, que é o movimento da maturidade. Quando a gente sai dessa fase que eu estou aqui dos 20 anos de idade, né, só que não, e aí eu vou ali mergulhar numa esfera daqui a pouco dos meus 40, 50 anos. A maturidade tomou conta da minha alma, eu vou já vou estar entendendo coisas de uma maneira diferente como eu estou entendendo hoje, nos meus 40, 50 anos, e todas essas experiências vão estar movimentando recursos espirituais da minha alma de transformação. Mas para isso eu preciso mergulhar na minha alma, eu preciso me questionar por que eu vejo a exigência como uma exigência. Por que a mensagem moral, a mensagem de virtude, a mensagem de educação espiritual me incomoda em alguns aspectos? Porque são nesses aspectos que eu vou ter que dar uma centralidade
a esses aspectos da minha vida para que eu consiga entender o que está acontecendo dentro da ideia do karma e das provas e expiações, modificando, transformando a forma do problema vai mudar dentro do meu coração. E esse processo a gente percebe, assim, aliás, esse processo acontece de uma forma tão natural que a gente não vê ele acontecendo. Aos poucos, a gente vai tendo contato com outras vibrações dentro do nosso coração quando a gente percebe, tem alguma coisa que está acontecendo. E muitas vezes a gente vai perceber que é muito difícil de explicar o que está acontecendo, porque é manifestação dessa busca nossa, da nossa consciência, por Deus, por essa consciência e Deus dentro da nossa consciência. É naquele momento que Deus vai estar se manifestando com a gente. Por isso que é difícil muitas vezes explicar, porque não é um movimento intelectual simplesmente, é um movimento espiritual. Então aí está se operando a libertação, que é a conta-gotas, é um trabalho de exercício diário e que a gente tem que exercitar, não somente hoje ou amanhã, dia 18, mas agora pelo resto da nossa vida e pelas vidas que virão, porque o movimento de evolução espiritual ele é incessante. Meu amigo, você conseguiu ser maestral em explicar isso. Eu acredito que todo mundo tenha compreendido muito bem, porque é muito difícil conseguir explicar e fazer com que palavras sejam compreendidas de forma tão suave assim. E realmente a gente precisa de reforçar muito isso, porque ainda mais numa época em que a gente vive como a de hoje, muitos amigos, muitos familiares têm comentado da mesma forma como tem sido difícil conviver consigo mesmos durante esse período de distanciamento, reclusão. E isso que você falou foi excelente, tocou na nossa alma, eu acho que sim, cirurgicamente, porque é esse sentimento de incorporação, né, de vivência, de apropriação desses ensinos, que a gente chega a um ponto que nós não conseguimos explicar, porque nós simplesmente somos, a gente não consegue verbalizar, né? É muito difícil a gente explicitar algo que já está dentro de nós e que aquilo para nós é natural, aquilo ali já faz parte do nosso ser. E é exatamente esse estágio que eu acredito que todo mundo busque, né? Para que a gente consiga chegar próximo desse sentimento de Deus, dessa proximidade divina, que embora exista em todos nós, indiscutivelmente, né? A centelha divina, ela está em todos nós, mas poucos de nós conseguimos ir para o deserto, literalmente, né? Ficarmos separados daquelas coisas que nos dispersam, né? Distanciar um pouco, para nós nos conectarmos com essa centelha divina, a ponto de nós não sermos mais Paulo, sermos Saulo, né? Nós transformarmos. E você usou um termo muito bom, que é a operação. Ou seja, geralmente quando a gente opera fisicamente, nós nos transformamos fisicamente. Cirurgias de cunho, né, de saúde ou plásticas, nós não somos mais quem éramos antes. Alguma parte do nosso corpo não estará mais lá, ou estará uma nova parte do corpo, e nós nos tornaremos outros seres. E é essa introspecção, é esse ensino, essa reflexão que a gente precisa de fazer diariamente. Santo Agostinho, ele sempre nos fala que é essa reflexão diária, né, chegar à noite e realmente passar a limpo o que eu fiz, né, qual é a minha conduta, quais são os meus comportamentos errados, o que eu posso fazer para repará-los, mas que isso seja feita a ponto de que a gente consiga sentir isso, internalizar. Raquel disse muito bem aí, a reforma é íntima. É quando a gente começa a se entender, a se escutar. E quando a gente se escuta, nós ouvimos a Deus. Porque nesse domingo agora, ontem, a gente estava fazendo o nosso grupo de jovens e a gente chegou a um consenso que a melhor forma de falar com Deus é quando a gente se cala, a gente se silencia. E quando a gente silencia, a gente ouve a voz de Deus dentro de nós, silenciosamente. Então, é esse hábito de nos conectarmos, de nos conhecermos, não conhecermos somente psicologicamente, mas entendermos o que espiritualmente ocorre com cada um. E aí, ao ponto de nós
conseguirmos ser o evangelho e, às vezes, utilizar palavras, mas que a gente não utilize somente palavras por utilizar, né? Nessa prece que eu fiz hoje, fala isso também, que ensina-nos a usar a prece, mas sem que isso se torne um ato repetitivo, mas que a gente consiga internalizá-la, né? Eu acho isso perfeito. Eu acho que só da gente conseguir sair dessa live hoje com essa sensação, com essa centelhazinha um pouquinho mais quentinha aí dentro de cada um, já foi, assim, demais já. A gente já consegue reconectar aí com esse divino que existe em cada um. E caso alguém quiser comentar alguma coisa, gente, quando começo aqui, eu vou longe, viu? Se quiser comentar alguma coisa. Para mim, É importante que a gente perceba, dentro dessa ideia de operação, como é que acontece o movimento da operação, né? Ele é um movimento que depende da ação do nosso corpo físico e da maneira como o nosso corpo físico está interagindo com o complexo espiritual que está envolvido nele. Mas por que a gente está dizendo isso? Porque a recuperação dele é algo que acontece naturalmente. Tanto a recuperação quanto a recuperação do mal ou a cicatrização, ela ocorre naturalmente. E é necessário que a gente também dê tempo ao nosso coração e não exija, muitas vezes, o que a gente tem exigido, mas que a gente consiga ir com calma, ir entendendo o porquê dessa exigência de respostas tão rápidas. Porque se o problema está na resposta rápida, então é uma questão de ansiedade nossa. E a gente precisa investigar dentro do nosso coração o que está acontecendo. E conseguir fazer aí fazer uma programação sobre como é que eu consigo dispersar essa ansiedade que eu estou sentindo agora, que está me provocando essa exigência. A gente tem que se sentir com essa essência divina, essa essência sagrada e espiritual, a gente tem que se sentir muito amado por Deus. E tem que buscar esse amor de Deus nesse movimento. Então, sempre se vinculem com o amor de Deus e com as expressões da espiritualidade, naquilo que você tem estudado, naquilo que você tem ouvido. E dentro disso, se programe para você conseguir entender por que às vezes alguma coisa está sendo exigida na sua alma e entender também quando você consegue passar por esse processo de uma maneira natural, que muita coisa vai aos poucos, a gente vai aprendendo e conseguindo se movimentar, viver a vida com essa aprendizagem que vem com a maturidade espiritual e também nossa maturidade nesse plano, daí do bebê até a idade da pessoa idosa. Exato. Então, nós, enquanto discípulos, se por acaso a gente estiver achando os ensinos do mestre muito pesados, reavaliemos o porquê que a gente acha pesado, porque senão pode ser que a gente esteja vendo de forma equivocada, né? Amigo, gratidão pelo estudo de hoje, pela reflexão, pela doação. Esperamos que a gente possa ter novos encontros como esses. Obrigado pela sua disponibilidade, generosidade. Obrigado, amigos que estiveram com a gente agora, aos espíritos também. Fiquem com Deus aí e a gente se encontra logo, logo, tá bom? Gratidão é nossa. Um abraço. Um abraço, gente.